Olá, pessoal. Então, eh, no vídeo passado, né, eu comecei a introduzir o assunto de nomenclatura, SR, falei um pouquinho de isomeria óptica, né, falei do ibuprofeno, certo? Um pouquinho da nomenclatura dele, um pouquinho do ibuprofeno, né, aí coloquei inseri o conceito da nomenclatura RS em cima do ibuprofeno, beleza? Falei de eutômero, distômero, né, no com isso relacionado ao ibuprofeno, tá. E agora eu vou dar continuidade, beleza? Então vamos lá. Então eu disse que o ibuprofeno, né, o isômero que tem mais, o isômero que tem a atividade biológica, né, a atividade biológica e a atividade farmacológica, né, ou seja, o eutômero é o S+, né, então é o isômero S, né, com configuração S, que desvia a luz polarizada para a esquerda. Mas eu também disse na aula passada, né, que o distômero, né, o seu, distômero, né, ou, o isômero, né, o estereoisômero, né, do S+, que é o R, certo? E que desvia a luz polarizada para a esquerda, né, portanto, menos, né, o isômero menos L, né, aqui é D e aqui é L, né, o L. Ele não apresentava atividade biológica e atividade, farmacológica alguma. Lógico que os 2 isômeros têm, né, atividade óptica, até porque eles têm carbono quiral. Mas quem tem atividade biológica e farmacológica aqui em questão é o S+. E o R- não tem. Neste caso, o ibuprofeno não tem atividade alguma. Guarda isso, tá? Depois eu vou dar outros exemplos, né, guarde isso que você vai ver diferenças. Mas vamos lá. Não tem atividade biológica e farmacológica alguma o R-. Então, antigamente, já para a década de 90, anos 2000, né, mais ou menos, o medicamento, né, ibuprofeno, ele era distribuído para os seus pacientes, né, a farmácia distribuía, né, primeiro ela fabricava e depois, né, a indústria farmacêutica fabricava o ibuprofeno, com concentrações equimolares entre esses 2 isômeros, até porque o distômero não é tóxico, nem apresenta, outro efeito distinto, né, que não seja distinto do eutômero, né. E quais são os efeitos? Volte no vídeo passado, você vai ver, né, anti-inflamatório, antipirético e, analgésico, né. Antipirético porque combate a febre, certo? E analgésico combate a dor, tá? Então, o distômero não apresentava esses efeitos biológicos do eutômero, que eu citei anteriormente, e nem era tóxico, né, nem era mais fraco também, nem apresentava esses efeitos mais fracos, nem era tóxico, enfim, é a famosa, vamos dizer assim, né, entre aspas aqui, é uma molécula café com leite, tá, pede no cheiro. Então era distribuído também, né, ali na formulação, né, do medicamento, né, numa, concentração equimolar, ou seja, de mesma concentração que o eutômero, numa mistura chamada rancêmica, tá, rancêmica. Eu não tenho espaço aqui para escrever aqui, tá, mistura rancêmica, rancemato, enfim, se achar na literatura, né, ran escrevi errado, racêmica, né, racêmica, racêmica, ok? Tá, a gente viu, tá, aí falando isso, eu vou falar outra coisa aqui. Se você fizer, né, a polarimetria
do eutômero, né? Do S+, né? Do ibuprofeno, você vai ver que ele vai ter ali o valor. Eu vou explicar isso, tá? Talvez nesse vídeo dê tempo de explicar como é que é feito o cálculo, né? Mas como é que é feita essa análise, a polarimetria e como é que chega a esses resultados daqui, tá? Mas o ibuprofeno aqui, eu vou até escrever aqui, o estrômero, né? Não, o estrômero não, o eutômero, né? O estrógeno. E, por coincidência, é o isômero S, certo? S. Isso aqui é um S, tá? O S+. Ele tem ali, né, a sua rotação específica. Isso aqui é a representação, né, da sua rotação específica, que eu vou explicar mais para frente. Então, o isômero S mais ibuprofeno, né, a rotação específica dele é mais, tá vendo que é mais, né? Então, é do estrógeno, desvia para a direita, né? A rotação específica é mais 54,5 graus, tá? ml decímetro não, vamos lá, grau ml por decímetro grama, beleza? Note que aqui, né, nós temos grau, certo? Então, tem a ver com angulação, né? Ângulo, né? Desvia para um ângulo para a direita, ok? Mas aqui tem mais informações que eu vou dar mais adiante. Mas, por enquanto, é isso, tá? Uma mistura rancêmica tem, né, aqui é de estrógeno, mas o distômero, ele desvia para a esquerda, né? Desvia a luz polarizada para a esquerda, e o eutômero, né, que é o ibuprofeno, certo? Que é que apresenta atividade biológica, né, e farmacológica, ele desvia para a direita, né? Então, assim, quando a mistura é rancêmica, apresenta os dois tipos, né? As duas conformações ali em quantidades iguais, né? Ou seja, concentrações equimolares. E o S+, tem esse valor aqui, de rotação específica. O valor da rotação específica do distômero, né, em valor absoluto, é 54,5 também, mas menos, tá? Então, a atividade óptica desse medicamento, quando é uma mistura rancêmica, rancemato, uma mistura rancêmica, é zero, porque, né, o mais vai se anular com menos, ok? É o mesmo valor, só que com sinais trocados, né? Então, se for uma mistura rancêmica, a atividade óptica vai ser zero, certo? Porque mais 54,5 menos 54,5, ok? Então, vai ser zero. Mas, com o passar do tempo, tá? O ibuprofeno passou a ser fabricado e passou a ser dispensado inteiramente inteiramente na sua forma, né, de eutômero, tá? Eles conseguiram separar lá, né, em laboratório, o distômero do eutômero, e passou a dispensar, né, a fabricar, né, na indústria farmacêutica, e a dispensar o ibuprofeno só, né, na sua forma opticamente, aliás, também, né, na sua forma opticamente ativa, porque aí, né, a rotação específica, já que só tem o S+, vai apresentar atividade óptica, né? Vai desviar a luz, certo? Então não vai ter o R- para anular, né? Esse desvio da luz polarizada, certo? Então, vai ser opticamente ativo, porque só vai ter, né, o isômero S+, que vai desviar a luz para a direita. Entendeu? Se não entendeu, eu repito. O rancemato, ele se anula, por quê? Porque esse aqui que desvia para a direita,
Eu só tinha falado no cálculo. Esse aqui desvia para a direita e esse aqui desvia para a esquerda. Quando estão em concentrações equimolares na solução, certo? O que que acontece no sistema? O que que acontece? Eles vão se anular, certo? Não vão desviar para a direita, tampouco para a esquerda, porque o destrógeno vai anular o levógeno, beleza? Mas quando você dispensa só o eutômero, ele vai passar a desviar para a direita, ok? Não vai ter nada para anular, não vai ter o distômero para anular. Então ele vai apresentar atividade óptica. Pescou? Então, ultimamente, tá, o ibuprofeno ele é distribuído assim, somente na sua forma destrógena, tá? Que é o que apresenta mesmo a atividade biológica e a atividade farmacológica, tá? Por que que você disse isso tudo? Porque antigamente, assim, não haveria problema, tá? Em distribuir, neste caso, não haveria problema em distribuir só os dois, como eles distribuíam antigamente. Por quê? Porque parte no nosso organismo, parte desse R-, ele é isomerizado, tá? Tudo isso através de processo enzimático, tá? Dentro do nosso organismo. Ele é isomerizado, tá? Ou seja, melhor dizendo, sendo mais específico, ele é epimerizado, né? Sofre epimerização. O que eu estou querendo dizer? Ele passa de R- para S+, através de ação enzimática, que troca, tá? Esses dois ligantes aqui que eu estou apontando de lugar, tá? Eles trocam esses dois ligantes de lugar. E vocês vão entender melhor mais à frente. Beleza? Então vamos aqui falar um pouco da dinâmica dele, tá? Não, desculpa, da farmacocinética do ibuprofeno, tá? Para isso, deixa eu abrir aqui. Bem, vou abrir. Eu vou rabiscar um pouquinho aqui em alguma coisa em branco. Quero um quadro branco para poder rabiscar. Deixa eu abrir. Tá, então, enquanto abre, eu vou aqui. Abriu. Beleza. Então, a gente pega o ibuprofeno, certo? Comprimido, normalmente é distribuído em comprimido, tá? E toma o ibuprofeno. Então, aqui eu vou escrever, tá? Boca, gente, oral, comprimido, administração é via oral. Então, você colocou o comprimido na boca e engoliu, né? Tomou um pouquinho de água e engoliu. Então, ele vai passar para o seu trato digestório. Ele vai passar pela laringe, né? Pela laringe, certo? Esôfago, certo? Enfim, esôfago, certo? De maneira bem resumida, esôfago e cai no estômago. Isso, esôfago, certo? E cai no estômago, beleza? Tá? No estômago. Se ele for um fármaco com, com características ácidas, o que eu estou querendo dizer? Estômago. Se ele for um fármaco, uma substância, tá? De caráter ácido, ou seja, na farmacologia e na bioquímica, a gente trabalha com pH? Trabalha, mas a gente trabalha com outro conceito, né? A gente trabalha mais com constante, né, de ionização. Aqui, no caso, a gente trabalha com a função logarítmica, né? pKa, tá? O que é o pKa? É o pH em que nós temos, tá, esse fármaco, tá, de 50% dele, já que é um ácido ou base, a gente trabalha
na farmacologia, né? Na farmacologia, a gente trabalha com um conceito de ácido de Bronsted-Lewis, mais, né? Esse conceito aqui. Ou a teoria protônica, né? Ácido base, que é liberar H+, tá? H+, libera H+, ou recebe H+, tá? Então, o pKa... Aqui, peraí. Deixa eu mostrar um negócio aqui. E eu nota que o ibuprofeno, ele é um ácido carboxílico. Então, você já suspeita que o pKa dele é bem abaixo de 7. Ele se comporta como um ácido, né? E quando eu falo aqui, ó, ele libera H+, através dessa, né? Essa carboxila aqui, né? Carboxila e tem a hidroxila aqui. Então, ele libera, né, o H+, através da carboxila, ok? A gente já tem uma ideia, mais ou menos, né? Formada. Então, o pKa é o pH, tá? Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Peraí. Eu vou pegar essa parte toda aqui, tá vendo? Essa parte toda aqui, tá? Essa parte toda aqui, e vou botar como se fosse o substituinte. Peraí. Então, botar, porque aqui é um radical, tá vendo? Aqui é um radical com a sua carboxila aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, isso aqui é um R de radical, não confundir com R de rectus, tá? É outra coisa, tá? Então, isso aqui é um R, COH, tá? É isso que eu vou fazer. Vou profiar isso aqui, tá? Beleza, galera? Só para poder explicar ali, tá? Então, aqui, ó, essa parte daqui, COOH, tá vendo? É isso aqui, tá? Então, o ibuprofeno, vou representar o ibuprofeno assim, tá? Então, ele pode se apresentar de duas maneiras, como eu botei ali, né? Protonada, tá? Protonada é com esse H aqui, tá? Porque quando ele sai na química orgânica, na bioquímica, a gente chama o H+ de próton, ok? Por isso que eu tô falando, protonado, tá? Protonado, e tem a forma desprotonada. Então, forma desprotonada, né? Concorda comigo que é o íon, tá? Se você tem dúvida, eu acho que já tem vídeos aí, viu? Eu vou até deixar na descrição também, tá? Para vocês clicarem lá e ver. Mas é o íon, né? Tem uma aula que eu falo sobre o que é substância química, o que são átomos, o que são espécies químicas, essas coisas todas. Eu vou deixar na descrição, tá? Mas isso aqui é o íon, tá vendo? Tá aqui na forma desprotonada e formou-se um íon aqui, né? Carbonato aqui, certo? Ok, tá? Então, ele é um ácido, quando tá em pH ácido, tá? Ele tá mais nessa forma aqui, tá? A gente vai encontrar uma percentagem maior, tá? Do ácido dessa forma aqui, protonado. Quando está em pH básico, a gente vai encontrar um maior percentual, tá, dessa espécie aqui. A gente vai estar nessa espécie aqui protonada e nessa espécie aqui desprotonada, ok? Então, a desprotonada, a espécie desprotonada, ou seja, né, o íon, ela vai ter uma maior percentagem de ocorrência em pH básico, já que é um ácido fraco, né? Tá? É um ácido fraco, é um fármaco. Todos os fármacos que você vê em medicamentos que têm característica básica ou ácida, eles são ou bases fracas ou ácidos fracos, ok? Por isso que também apresenta o pKa. Então, o pKa é o pH em que eu vou ter 50% da forma protonada e 50% da forma desprotonada, tá? E o pKa
do ibuprofeno gira em torno de 4,5, tá? 4, 4,9, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem um caráter básico, ok? pHs menores do que esse daqui, ainda vai ter mais formas de ácido, certo? Vai ter mais percentagem de ácido ainda, forma ácida, desprotonada. E isso aqui, para ser... aí, o que acontece quando chega no estômago? Já que esse ácido, né, o ibuprofeno tem um caráter ácido, ele vai estar, na sua maioria, nessa forma aqui, tá? Maior percentual dessa forma aqui, desprotonada. Por quê? Porque o pH do estômago gira em torno de 2. pH é 2. Tá vendo? É 2. Então, você concorda comigo? E em pH 2, eu vou ter muito mais dessa forma aqui, desprotonada. E, né, as paredes do estômago são formadas por células, tá? Uma camada bilipídica, lipídio, né? Especialmente por moléculas apolares, tá? Então, quando está nessa forma aqui, desprotonada, não está formando íon, né? Então, é mais fácil penetrar a parede das células do estômago, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Se fosse uma substância básica, aí eu representaria assim. Representar assim, vocês vão entender. Aqui nós temos uma base fraca, e quando ela está protonada, tá? Ela também forma íon, tá? Então a base, quando ela recebe próton, ela se torna, né, um íon, certo? Ela se torna uma espécie, tá? Que é chamada de íon. Quando ela está desprotonada, tá? Ela não está na sua forma iônica. Então, em pHs mais básicos, vamos dizer assim, quando está num pH mais básico, né, a base é favorecida em ser absorvida para a corrente sanguínea. O ibuprofeno ele é absorvido no estômago para a corrente sanguínea, tá? Na sua forma desprotonada, tá? Um fármaco básico, ele vai ser absorvido lá no intestino delgado, porque o pH do intestino delgado, se eu não me engano, é beira 8 ou 9. Eu vou botar aí no balão, tá? Vou botar no balão. Mas eu acho que gira em torno de 8, tá, galera? De 8, mais básico. Então aqui é o intestino, tá? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar assim, intestino delgado. Escrever abreviado mesmo. Intestino delgado, tá? Enfim, tá um garrancho aqui, mas deu para entender, tá? Intestino delgado, pH, mais ou menos 8. Então, nesse pH, uma substância que tem um caráter básico, mais básico, né, que tem um pH maior, tem um pH lá para 8 também, né? 8, enfim, 7 e poucos, né? Ou então, enfim, né, um pH até maior, pode ter até um pKa maior, pK 9, enfim. Ele vai ter a sua forma desprotonada predominante, tá? Então, ele vai ser absorvido, né, já que é uma camada, as células do intestino delgado, né, também são compostas por uma camada bilipídica apolar, certo? Então, íons não são favorecidos para serem absorvidos pela célula, né? São substâncias que não formam íons, tá? Que são favorecidas para serem absorvidas. Então os fármacos eles têm que estar na sua espécie, que
que não apresentem, que não sejam íons, tá? O ácido vai estar na sua forma protonada, né? Que não tá formando íon. E uma base vai estar na sua forma desprotonada, tá? Então eu dei um pequeno bisu. Então eu vou tirar aqui o fármaco básico, até porque o ibuprofeno ele é um fármaco ácido, tá? Então ele vai estar aqui na sua, majoritariamente, né? Predominantemente na sua forma protonada, certo? Que não é iônica e vai ser absorvido ali no estômago. Quando ele é absorvido pelo estômago, ele cai na corrente sanguínea, tá? Ele cai aqui na corrente sanguínea. Vou botar assim. Vou botar assim, tá? Corrente sanguínea. Pra vocês entenderem. Corrente sanguínea. Beleza? Aí, daí, eles vão cair lá na via porta, que é um conjunto de vasos, tá? Que vão dar lá no fígado. Via portal, também é chamada, né? Via portal, via porta, enfim. Na via porta, fígado, tá? Que aí eles vão passar, né? Aí fígado, tá? Que é no fígado, tá? A via porta são vasos sanguíneos presentes lá no fígado. E é de suma importância passar pelo fígado. Por quê? Porque eles vão passar pelo metabolismo de primeira passagem, tá? Metabolismo. Vou escrever assim, tá? Metabolismo e primeira passagem. Tá mó garrancho, né, galera? Mas vocês estão entendendo, né? Metabolismo de primeira passagem, tá? Porque vocês vão entender. Aí no fígado, essa substância, ela vai sofrer. Tem uma série de... O fígado, tá? Ele como é que eu vou dizer? É a zona de reciclagem do nosso corpo, tá? Do nosso organismo. E os hepatócitos, que são as células do fígado, eles têm uma série de enzimas é, que nas quais ali, né, ocorrem várias reações químicas, enfim, tá? Que podem transformar uma substância química que nós tomamos, tá? Isso tudo com o intuito de é, desativar aquela substância, vamos dizer assim, e tornar, e sempre procura tornar a substância mais hidrossolúvel para que ela possa ser eliminada na urina, tá? A urina, a composição básica da urina, né? A composição majoritária da urina é água, certo? Então, aí, o que acontece? Passa pelo metabolismo, primeira passagem, e depois cai na corrente sanguínea de novo, que aí vai ser distribuído, tá? O organismo inteiro, a substância. No caso, ibuprofeno, tá? Aí, ela vai ser distribuída para vários tecidos do nosso corpo, tá? Se essa substância for uma substância de origem lipídica, se for lipossolúvel, ela vai se acumular ali nos tecidos de gordura, nos tecidos que têm mais percentual de gordura no nosso corpo, tá? Por exemplo, como os adipócitos, né, no nosso corpo, é, é, vai para outras partes do corpo, também pode ir para o sistema nervoso, pode ir para o coração, pode ir para o músculo, aí, meu filho, é distribuído para o corpo inteiro, tá? E essa substância, ela tem um receptor específico, tá? Ela tem um receptor específico, uma molécula específica, a qual ela tem afinidade e vai interagir com o nosso corpo. No caso do ibuprofeno, eu contei essa historinha toda
tá? Que eu vou chegar na parte que eu quero. Aí ela tem a ação dela lá, ok? Tem a ação dela, né? Executa a ação dela, tá? Aí vai para os tecidos aqui, ó. Vou botar aqui tecido, tá? Ou ela fica acumulada lá, se ela for lipossolúvel, beleza? Os tecidos, nosso corpo, tá? Aí cai na corrente sanguínea de novo, pode cair na corrente sanguínea de novo, volta pro fígado, corrente sanguínea, volta pro fígado, né? Volta pro fígado, que vai ser metabolizado de novo, volta pro fígado, tá? Aí cai lá nos nossos rins, certo? Uma parte, dependendo da substância, pode pode passar pelo, voltar para o sistema digestório, tá? Voltar lá para o intestino, ok? Como é o caso da bilirrubina. A bilirrubina, ela é excretada, tá? Tanto na urina como nas fezes, tá? Inclusive, a bilirrubina é o que vai ditar ali a cor das nossas fezes, tá? Quanto mais bilirrubina, mais escura ela é, tá? Bilirrubina é ali do metabolismo da M, né? Quando porque as nossas hemácias ela tem vida útil. Se eu não me engano, vou ficar devendo a vida útil da hemácia. Mas eu vou botar aqui no balão. Quando acaba a vida útil dela, né? Ela é quebrada, certo? A hemoglobina dela também, ou vai ser reaproveitada, né? Para ser reaproveitada, ou ela vai ser excretada. Ela é metabolizada no fígado, se transforma em bilirrubina. Essa bilirrubina, ela pode fazer parte da bile, entendeu? Então, ela pode ser jogada lá para a vesícula biliar, certo? Ou ela pode ser excretada pelos rins, né? Ou pode ser pelas fezes, entendeu? Intestino e fezes. Aqui, se for pelos rins, urina, tá? Ela vai ser excretada pela urina, tá? E principal intestino, fezes, tá? Como é o caso da bilirrubina, que eu dei o exemplo. No caso do ibuprofeno, ela vai ser excretada pela urina, beleza? O ibuprofeno vai ser, se bem que ele é uma molécula polar, né? Polar. Enfim, é uma molécula polar, então o ibuprofeno já vai ser ali, né? Vai ser eliminado ali pela urina. Mas o que nos interessa aqui é no metabolismo de primeira passagem, tá? É essa parte aqui, quando o ibuprofeno alcança o fígado na primeira vez. Porque o que acontece quando o ibuprofeno ele alcança o fígado na primeira vez, né? Quando a gente toma, né? Quando a gente administra via oral, ele passa pela laringe, esôfago, é absorvido no estômago, passa pela corrente sanguínea, cai na via porta, vai para o fígado. A primeira vez. Cai no fígado, o que acontece?